boa noite, sejam todos muito bem-vindos. A nossa live de hoje tem como tema o novo enquadramento de recuperação para clubes de futebol. Temos com a gente aqui um prazer ter a doutora Gislaine, formada em Direito, especialista em processos de profissionais de futebol. O nosso mediador da noite de hoje, José Paulo Cunha, especialista em recuperação judicial, entre outras atividades, com mais de 30 anos aí de experiência na área. E José Roberto Alves, nosso especialista em recuperação de empresas e falência, entre outras atividades também. Então, sejam muito bem-vindos. Presidente, gostaria de dar uma palavrinha antes, depois a gente passa a palavra para o José Paulo, que é o primeiro a falar essa noite, tá bom? Sejam todos muito bem-vindos, viu? Muito obrigado. Obrigado a todos que estão aqui presentes, todos os economistas, professores, estudantes, bacharéis e os demais que vamos ver na TV Economista. Este é um momento muito importante, um tema diferente, um tema que nós não temos tratado. Então, quero agradecer aí ao conselheiro José Paulo, que cuida do nosso fórum de consultoria, recuperação, reestruturação de empresas, a doutora Gislaine Nunes, que com muito disponibilidade nos atende agora, né, dando a sua contribuição, ao professor José Roberto, que já dá cursos de recuperação de empresas, inclusive nos sindicatos economistas, e a todos os demais colegas que estão aqui presentes. Tenho certeza que será um grande conteúdo, todos nós vamos aproveitar. Muito obrigado. José Paulo, então, seja bem-vindo, boa noite. Agora a palavra está com o senhor. Muito obrigado. Obrigado a todos os participantes, em especial a doutora Gislaine, com quem a gente já mantinha o contato há tempos. Por curiosidade, eu já conheço a doutora Gislaine como cliente desde 2012. Eu tive um filho meu que foi jogador de futebol e ela me ajudou naquela época, 10 anos atrás exatamente, no Palmeiras, viu, professor Pedro? Meu filho jogou no Palmeiras 6 anos, mas não é palmeirense. Todos em casa são santistas. Mas eu acho que ele já se recuperou, né? Ele já deixou de ser. Não, somos todos... Alguém tem que se arrepender em algum momento, né? Então tá bom. Mas, por essa razão, eu tenho muito prazer em ter a doutora Gislaine aqui conosco. Obrigado ao professor José Roberto também, que faz parte do nosso grupo de economistas, né, já atuante nas nossas entidades. E, não estendendo muito os agradecimentos, vamos direto ao assunto. A ideia foi até proposta pelo próprio professor Pedro, né, e a gente conseguiu elaborar esse grupo para discutir um assunto que é, como já foi dito, bastante distinto, né? Recuperação judicial, inclusive para os economistas, né? Recuperação judicial para clubes de futebol. Ou seja, o que torna isso, talvez, a gente vai entender aqui, não é uma área que eu tenha especialidade, acho que a pessoa que mais vai poder nos abrir esses horizontes será a doutora Gislaine, para nós, economistas, para sabermos se haverá ou não, ou se existe já ou não, um campo grande de atuação junto aos clubes de futebol que requeiram os nossos serviços, os nossos conhecimentos de economistas, em especial aqueles que atuam com reestruturação de empresas, e a maioria de nós também com recuperação judicial, se há esse mercado disponível ou não. A gente sabe que, e aí eu já vou colocando algumas dúvidas para a doutora Gislaine, a gente sabe que a lei das SAFs, né, das empresas, das SAFs para os clubes de futebol, para que atuem como empresas comerciais, de sociedade empresarial, vamos dizer assim, no mercado, ela é muito recente. Ela foi aprovada, né, ou promulgada em maio de 2021. Então, eu imagino que ainda estamos vendo um desenvolvimento desses clubes se tornando empresas, não sei quantos ainda, mas são pelo menos 3 ou 4 que nós temos conhecimentos, né, dos grandes clubes, e, portanto, imagino que nessa modalidade
de instituição empresarial, de sociedade empresarial, nenhum clube ainda chegou a ter uma necessidade de reestruturação, estruturação econômica e financeira, e muito menos ainda de recuperação judicial. Porém, por outro lado, nós já soubemos de alguns casos e já vimos alguns clubes que tiveram a sua, entre aspas, concordata, né, que seria a recuperação judicial, e ou falência solicitada em vários fóruns aqui do Brasil, né? Eu vi alguns casos, em especial, no Norte e no Nordeste, né? Não sei, aqui em São Paulo e no Rio de Janeiro não conheço nenhum caso. Então, a minha ideia seria, nesse primeiro momento, ouvirmos um pouquinho da doutora Gislaine, pelo relacionamento que ela mantém com esses clubes, com grande parte dos clubes de futebol, mas é óbvio que o lado dela é como ela é advogada dos clientes do clube de futebol, portanto, nós imaginamos que ela tenha conhecimento das dificuldades financeiras que muitos desses clubes, quer sejam SAFs já ou não, já apresentam, né? Porque ela eventualmente cobra alguns ativos dos jogadores que são clientes dela, e provavelmente muitos desses clubes começaram a pagar e devem ter seus problemas de pagamento ao longo do período, ou ainda nem começaram a pagar essas demandas judiciais, as quais ela eventualmente, frequentemente, ela tem atuado. Então, essa é a primeira pergunta para a doutora Gislaine, se ela puder dar um breve esclarecimento, qual a visão dela dos clubes de futebol, na sua essência, como estavam, e essas novas sociedades empresariais de clube de futebol, em termos de solidez econômico-financeira e possibilidades de uma ação de recuperação judicial vir a ajudar a sanar as finanças desses clubes. Boa noite a todos, é um grande prazer poder falar com vocês. Eu reconheço aqui entre nós algumas pessoas, né, inclusive o José, que esteve comigo há anos atrás, falando com o menino dele, né? Agradeço a oportunidade ao Conselho por ter me convidado e deixo aqui as minhas homenagens e minha admiração, como não poderia deixar de ser, ao Rosenberg, que é um querido que eu tenho, sou fã número 1 dele, adoro o Rosenberg, e deixo aqui as minhas homenagens já antecipadas a ele. Você que é uma delícia, eu sou seu fã de carteirinha, só que nós vamos ter que suspender e continuar esse papo depois, porque senão vai envergonhar todo mundo. Te amo. Obrigada, Rosenberg, todo o meu carinho e minha admiração para você. E boa noite a todos, né? Eu espero que eu possa esclarecer alguma coisa, que para mim é um prazer poder falar do direito desportivo em um ambiente mais salubre do que o futebol, né? O futebol realmente é um ambiente onde a gente sempre escorrega, mas e principalmente de escorrer, né, sobre a SAF, a tão falada SAF. Bom, desculpe, eu posso estar enganada, né, mas eu acredito que não, porque eu tenho a legislação aqui, nós não temos 2 anos de SAF, nós temos 1 ano de SAF, tá? Ela entrou em vigor em 6/8/2022. E nesses 12 meses da aprovação e publicação da lei da SAF, os clubes viram nela, né, uma oportunidade, uma possibilidade de migrarem da sua associação civil, que ela é tão cheia de ranço, ela é tão cheia de ego e de pessoas arcaicas e provincianas, como eu sempre digo, né? Os dirigentes são arcaicos e provincianos, e, diante disso, eles viram a possibilidade de saírem da sua associação sem fins lucrativos para a empresarial. Mas o que a gente vê é que ela dá a possibilidade, né, de que os clubes se transformem em sociedade anônima. E hoje nós temos 24 SAFs no Brasil. Hoje nós temos 24 já. Mas nós temos 3 estrelas do Sul, né, que fala, né, as três principais, que são Vasco, Cruzeiro, claro, e o Botafogo. Dos grandes são esses.
Mas, assim, a minha preocupação e a minha maneira de ver, né? Porque, veja, eu estou no futebol desde a Lei Zico, não tínhamos nem Lei Pelé, nós tínhamos a Lei do Passe, nós tínhamos mandatários que ainda hoje estão, né? Isso que eu acho engraçado, né? Eles não saem, só sai quando morre, né? Tivemos um que faleceu do Palmeiras, ele saiu, aí depois, desculpa, do São Paulo, né? Que foi o Juvenal, aí entrou outro e assim, eu vejo que eles têm o mesmo, os dirigentes na sua grande maioria, eles têm a mesma ainda aquele ego tão grande, aquela mentalidade tão pequena que ele não consegue enxergar além daquilo que lhe foi proposto, daquilo que lhe foi ensinado quando ele ainda ia com o pai dele lá no campo de futebol, e ele era a promessa de ser um presidente, enfim, essa história que presidente de clube larga a sua fortuna para ficar no clube porque ele ama a camisa, isso é papo furado, isso não existe, tá? O presidente de clube, toda vez ele vai tirar o dinheiro do clube, sim. Ele vai receber o dinheiro do clube, sim. É mentira isso, que presidente do clube, ele ficou ali por amor à camisa, é tudo mentira. Ele não vai largar a empresa dele para ficar lá para não receber nada. Isso não existe. Então, vejam, eles assumem um comportamento e levam isso. E quando chega nessa possibilidade de ter uma governança corporativa, eles não aceitam. Ué, mas eu não vou mandar mais? Como assim eu não vou mandar mais? Eu não vou mais dizer para o jogador, eu quero que você se dane, que se você quiser, você vai lá e entra com ação na Justiça do Trabalho, vamos lá, vai lá ver quem que vai ter razão, eu vou brigar com você lá, eu vou botar você para treinar separado. Na SAF não vai poder ter isso, porque ali é empresa, ali são profissionais, ali é uma gestão, e o dirigente não aceita isso. Aqui no Brasil, ainda temos um caminho longo, a travessia será tão longa e tão amarga quanto foi o fim do passe. Não pensem, os senhores, que vai ser uma travessia tranquila, tá? Não vai ser, não. O dia que o Ronaldo sair do Cruzeiro, lá com a SAF dele, vai voltar tudo como era antes. Então, assim, por quê? Porque precisa existir uma educação financeira, uma educação de gestão, uma educação de governança dentro dos clubes. O clube não precisa deixar de ser associação sem fins lucrativos para ele ter uma governança corporativa. Ele não precisa, para ele ter uma gestão profissional. Não precisa. Ele pode continuar tendo sócios, tendo aquela coisa arraigada de amor ao escudo, enfim, porque o clube é meu, porque eu que fundei. Pode continuar com esse papo dele aí, com essa coisa de atraso milenar, mas que se permita ter uma governança, não é? Isso não impede que haja isso. Então, assim, todos os clubes, na sua grande maioria, eles possuem dívidas absurdas, né? E milionárias, e que isso foi agravando-se com a pandemia. Ora, a transformação na SAF, ela vem trazer para eles, além de recursos financeiros para as atividades futebolísticas, porque na realidade é isso que o dirigente gosta, né? Ele não fica preocupado se o clube vai pagar suas dívidas, porque não é a família dele, não é ele, nem nada. Ele não está muito preocupado, ele ainda não enxergou a grandeza disso. O dirigente nosso, o nosso dirigente originário das associações civis, ele não enxergou ainda a grandeza da SAF. Então, para ele, o que interessa, sabe o que é? Nós vamos vai ter injeção de dinheiro, vão injetar dinheiro nas atividades futebolísticas, na categoria de base, nós vamos ter um tratamento dos nossos débitos, né, que as nossas contas vão ser desbloqueadas, as ações trabalhistas, nós vamos poder fazer regime de execução, centralização das execuções, e também nós vamos ter um privilégio tributário. É isso que o dirigente não pensa em que isso vai fazer com que o clube dele cresça, com que o clube dele tenha debêntures
no mercado, ele não pensa em nada disso, não é? Por quê? Porque ele não foi educado para isso. Ele foi educado para ter coisa, ser movente, que é o jogador. Se presta para mim, você não presta mais, tchau, te mando embora. Ele foi acostumado a isso. Então, a despeito, nós temos, e o que os clubes estão enxergando, né, também, que eu, pelo menos, eu vejo isso, nem sei se isso seria bom, mas para o clube de futebol é uma oportunidade, que é a recuperação judicial. A recuperação judicial, ela é tratada na 11.101/2005, ou seja, ela é uma lei especial revoga a lei ordinária. Se o clube não é empresa, ele não pode se beneficiar da RJ. Ele só pode ter uma recuperação judicial se ele é uma empresa. Ora, o clube, em sendo uma SAF, no artigo 25 da SAF, né, da 14.193, fala que ele pode se beneficiar da recuperação judicial. E aí vem o TST agora, com o corregedor, o ministro Caputo, e diz: clube de futebol, agora você só pode ter execução centralizada aqui se você for SAF. Então, todos os clubes serão SAF agora. Todos eles, porque senão não vai mais poder bater lá no judiciário com essa mamata de ter como que eu posso explicar para vocês? Um ato que a gente fala, né? Que é chegar no corregedor e falar: olha, eu quero centralizar as minhas dívidas, eu quero fazer uma execução centralizada, ou seja, todas as dívidas serão unificadas e eu vou pagar 20%, 30% do que eu ganho, eu vou pagar do que eu arrecado, eu vou pagar todos os meses aqui para que nós tenhamos, então, para que vá mitigando para que vá acabando, para que vá terminando essas dívidas, né? Então, vejam, eu vejo que a SAF, ela tem toda essa possibilidade de que o clube se limpe, de que o clube fique mais transparente, de que ele tenha lá, dentro desse regime, que na minha opinião é o melhor que tem do que a recuperação judicial, o regime de execução centralizada, seja na trabalhista, seja na cível, ele tem 60 dias para apresentar um plano de negócios, que se ele é um clube inteligente, ele tendo uma SAF, ele vai ter os senhores, né, que são economistas, para mostrar o caminho por onde se trilhar, e terá ali um grande tributarista. Então, serão 60 dias para apresentar um plano para o tribunal. Olha, eu posso pagar assim. E 6 anos ele tem para pagar a dívida, prorrogada por mais 4 anos. Então, vejam, e isso não impede que ele tire a sua certidão negativa. Aliás, isso favorece que ele tire a sua CNT, favorece que ele tenha bom caminho dentro do Profut, porque pouca gente cita ainda o Profut, mas o Profut trouxe, nas questões tributárias, previdenciárias, para os clubes, um fôlego, desde que o clube consiga apresentar suas certidões negativas e etc., né? E mesmo durante esse período dessa travessia, né, da associação para a SAF, uma vez instalada, é aquilo que eu falei, o clube pode jogar no mercado, né, as debêntures, e que isso vai gerar dinheiro para ele de uma forma limpa, de uma forma que ele não vai depender apenas e tão somente dos seus atletas serem, entre aspas, vendidos, dos seus atletas serem cedidos onerosamente, né? Então, é isso que eu vejo, que a SAF, ela vem trazer esta possibilidade, né, de que o clube, ele venha a ser profissional, gerido de uma forma profissional, uma gestão corporativa, e que ele tenha, antes de mais nada, pessoas que são capazes de conduzi-lo para que ele chegue a ter uma tranquilidade administrativa, né? Que os clubes não fiquem correndo disso tudo. Em relação ao que me preocupa ainda, né, como houve agora a condenação solidária de uma SAF com as dívidas anteriores do clube, a despeito de que a lei fala que não,
mas nós temos a questão constitucional, nós temos a questão também da primazia da realidade. Vejam, o direito trabalhista é de caráter alimentar, né? Uma vez, eu sendo advogada, uma vez que eu sei que tem uma SAF, eu posso levar não. O não eu já tenho, mas eu vou partir para cima dela. Isso você não tenha dúvida nenhuma. Eu vou entrar com a execução pedindo solidariamente que as dívidas tenham essa sucessão, que ela vá para a SAF também, porque quem casa com a viúva leva os filhos, né? Então, eu vejo que uma vez o clube com essas dívidas, ele não pode. E aí, como que vai ficar essas dívidas? Todo mundo vai acabar, ninguém vai pagar, então eu vou ficar ainda batendo na porta dos clubes, porque o clube não é obrigado a fazer a recuperação, o regime de execução na justiça, ele faz se ele quer. E se ele não quiser fazer? Né? Porque a lei é clara, poderá o clube fazer. Então, se ele não quiser fazer, ele não vai fazer. E aí? Veja, eu, fatalmente, caso eu tenha um processo em que eu vejo que tem uma SAF, não importa qual seja, pode ter certeza que eu vou pedir que incida sobre ela também a sucessão das dívidas, né? Então, eu vejo isso, principalmente levando-se em consideração a primazia da realidade, eu vejo que ela é possível, sim. Eu não vejo como impossível e nem como, ela não, o juiz que deu, ele desrespeitou, porque lei especial revoga a lei ordinária. Veja, nós estamos falando de caráter alimentar, nós estamos falando de força laboral, e isso tem que ser respeitado, né? Pague, agora, se existe alguém que vai pagar, então pague primeiro as dívidas de caráter alimentar. Senão, para que vai ter isso? O clube tem que se limpar, o clube tem que se erguer de forma honrosa. E a SAF prevê isso, pelo menos é para isso que ela veio, né, para trazer para os clubes de futebol essa tranquilidade. Agora, vejam, os dirigentes precisam deixar que os gestores conduzam. Dirigente, como eu falei, na grande maioria, não são todos, a grande maioria é arcaica e provinciana. Eles são arraigados de sentimentos que o clube é meu e ninguém manda e eu faço do jeito que eu quero, e daí? Então, eles são assim. Então, tratam o atleta profissional como se semovente fosse. Esses malditos contratos de imagem que ainda, a despeito de SAF, continuam existindo. E isso é para fraudar a legislação previdenciária e trabalhista. Então, isso nada mais é do que remuneração. Então, vejam, não existe outra forma senão mudar a mentalidade do dirigente. O dirigente precisa enxergar que ele tem que dar licença, que chegou gente com pensamento diferente, gente nova, e está na hora de outras pessoas seguirem e abrirem os caminhos dos clubes de forma mais profissional. Ok, muito obrigado, doutora. Ficou muito claro aí a situação atual dos clubes, né? E essa diferenciação da SAF, muito bacana. Eu já tenho aqui, já anotei 2 perguntinhas aqui, em cima até dos últimos pontos que a senhora colocou. Mas antes, a gente gostaria de ouvir, então, agora o professor José Roberto, por 15 minutos também, e depois, para nós termos também 15 minutos de perguntinhas aí, né, para os 2 debatedores. Professor José Roberto, podemos contar com você agora? Sim, boa noite. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite do Corepon, e colega Gislane, colega José também, ao Pedro Afonso, ao Rosenberg, e todos os demais colegas que estão acompanhando. Como a doutora colocou, ela já trouxe os diversos benefícios, né, que a SAF traz, principalmente na parte de gestão. E a gente está vendo aí o resultado, pelo menos do Cruzeiro, na parte esportiva, já trazendo aí algum resultado. Eu vou focar aqui um pouco mais na questão de quais as modalidades a gente pode adotar, né, do ponto de vista econômico-financeiro. Então, a gente teve aí, há tempos a gente já se discute a questão da situação econômico-financeira dos clubes e como melhorar tal situação, né?
Em maio de 22, né, agora em maio desse ano, a Ernst Young realizou um levantamento financeiro dos clubes brasileiros. A relação reflete ali o período de 2021, em que fizeram parte desse levantamento aproximadamente 27 equipes, acho que todas as equipes da Série A e algumas outras grandes equipes que estão lá na Série B. O levantamento demonstrou, né, que após 2015, o endividamento líquido dos clubes brasileiros cresceu 66%, né, até 2020. E de 20 para 21, teve uma pequena queda, salvo engano, aí, em torno de 7%. Ou seja, o endividamento líquido dos clubes brasileiros hoje está em torno de 10 bi. E aí a gente tem a parte do endividamento tributário, como bem colocou a doutora Gislane, que após o Profut, né, houve uma queda em 2015. Porém, aí até 21, voltou a ter um aumento desse endividamento tributário. Hoje está em torno aí de 3,5, próximo de 4 bi. E o endividamento com empréstimo também tiveram aumento desde 2017 até 2020. Em 2021, teve um aumento aí de mais ou menos uns 4, 5%, ficando em torno de 2,5 bi no endividamento dos clubes. E aí eu vou trazer aqui um exemplo dos clubes com maior endividamento. A gente tem o top 3 ali com o Atlético Mineiro, o resultado de 21 ainda. Aproximadamente 1,3 bi. Temos o Cruzeiro com aproximadamente 1 bi e o Corinthians com 900, em torno de 900, entre 900 milhões e 1 bi. E aí vem das questões dessas propostas de reestruturação que veio com a lei da SAF. O Atlético Mineiro, ele vem tentando se reestruturar de forma extrajudicial. Vem fazendo algumas alienações de ativo com o objetivo de sanar, primeiramente, a dívida mais onerosa. Parte dessa dívida, né, é com os apoiadores do clube. Tem um custo menor, um custo financeiro menor e, eventualmente, com menor pressão desses credores. E esse ponto de pressão e composição do endividamento é um ponto importante que a gente vai discutir um pouco mais à frente. O Cruzeiro já está com a RJ em andamento, né, apresentou um plano de recuperação judicial recentemente, será submetido aos credores. A dívida do Cruzeiro submetida à RJ é aproximadamente 550 milhões, 600 milhões, alguma coisa nesse número. O Corinthians, que é o terceiro, ele solicitou o regime centralizado de execuções, acho que meados desse ano. Porém, depois ele desistiu do pedido, alegando que conseguiu fazer acordo com parte dos credores e outros credores conseguiram receber por meio de medidas judiciais. Só que se observa que parte da dívida contemplada pelo Corinthians, né, no RC, apresentado pelo Corinthians, era de aproximadamente 50 milhões, o que representa 5% apenas do total da dívida líquida do clube em 21. Essas informações são importantes, porque quando a gente vai falar da reestruturação do clube, né, da reestruturação econômico-financeira do clube, assim como nas empresas, a definição do formato de estruturação, ele depende de diversas variáveis. Entre elas, aí a gente pode considerar a composição do endividamento e o nível de pressão dos credores. Essas duas variáveis estão diretamente ligadas às execuções e às constrições sofridas pelo clube. Então, se você tem uma pressão maior, você tem uma necessidade de ação um pouco mais imediata e pode definir qual que é esse tipo de ação. E aí, a depender também da composição desse endividamento. O processo de estruturação, seja extrajudicial ou pelo RCE, né, que é o regime centralizado, ou pela RJ, vai requerer aí um desenvolvimento de diferentes cenários para que sejam utilizados na estratégia com negociação com os credores. Nesse sentido, a gente observa que o regime centralizado de execuções, ele não alcança as dívidas que não foram objeto de discussão judicial, como a você tem 60 dias para trazer as demais dívidas que não estão ainda em execução e que eventualmente estão no procedimento comum. Aí, nesse ponto, é necessário que no procedimento de estruturação tenha-se um cuidado para que não haja um descompasso entre o plano de pagamento, né, aos credores e a realidade econômico-financeira do clube. Por sua vez, na recuperação judicial, ela afeta todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos,
devendo ser observadas as exceções aí do artigo 49 da Lei 11.101 de 2005. Quanto às condições de pagamento, a doutora Gisane colocou bem que você tem 6 anos para pagamento da dívida, inclusive a trabalhista, com a possibilidade ainda de prorrogação por mais 4 anos, conforme lá previsto no artigo 5º, no 15º. Na RJ, os créditos trabalhistas têm um prazo de pagamento de 1 ano, podendo ser estendido aí por 24 meses, caso haja garantia. Ou seja, você tem um período maior no RCE, um período menor na RJ, no entanto, não há limite de prazo, na RJ para pagamento dos demais credores, não sendo raro aí serem apresentados planos de recuperação com prazos de pagamento superiores a 10 anos. Então, essa necessidade, essa composição do endividamento, essa questão do nível de pressão dos credores, ela é essencial para definir qual que vai ser o melhor plano de reestruturação que... E aí, dentro desse cenário, o economia, aí vindo para a atuação do economista, os colegas economistas têm um papel essencial, um papel importante, tanto no desenvolvimento da estratégia de reestruturação, bem como na definição do plano de pagamento, capacidade de geração de recursos da empresa, o nível de endividamento, composição dessa dívida, prazo de pagamento. Essas definições, a definição do PMT da dívida, é muito importante, então, ser desenvolvida por um profissional que conhece dessa seara. E aí, dentro da atividade ainda, na recuperação judicial, tanto como a parte de desenvolvimento, estratégia, você tem diversos segmentos, diversas demandas que exigem uma atuação do economista, desde a elaboração do plano de recuperação judicial, desde a parte de habilitações de crédito, a parte de alienação de ativos para mensuração, ver a atuação do profissional economista. Ok, professor, muito obrigado. Eu acho que o Rosenberg, depois dos elogios, ele está intimado a perguntar alguma coisa. Veja, eu acho que tem muito pouco a ser dito depois do pronunciamento da Gislene. Além dela ser uma advogada absolutamente excepcional, ela tem um ponto de observação da SAF que nenhum de nós tem, que é a visão do ponto de vista do jogador, do trabalhador, do funcionário do clube. E eu acho que ela foi completa, porque eu posso, talvez, mostrar um pouco do ponto de vista... No final das contas, o credor, né, professor? No final das contas, são os credores, né? Exatamente. Então, o que eu diria é o seguinte, a SAF é só mais um capítulo num processo extremamente grotesco de que os gestores do clube, como a Gislene falou, são imediatistas, estão compensando os próprios egos, endividam o clube de uma forma irracional. E veja, quando fala em dívida, é importantíssimo você dividir clube que tem dívida, porque banca déficit operacional, tem receita menor que despesa, e clube que tem dívida de longo prazo, porque fez um investimento que vai se pagar e ainda deixar um saldo. Então, olhar só dívida é um jeito muito primário de examinar a situação. Mas a verdade é essa, o clube se enrosca, vem alguma solução de fora para salvar o modelo, e isso é muito fácil, qualquer demagogo no Congresso vai aprovar qualquer medida que privilegie Corinthians, Santos, Palmeiras e Vasco. O tocador, o cartola, sabe que isso vai acontecer, então isso joga o sistema naquilo que o economista chama de risco moral. Quer dizer, por que nós somos contra a não deixar um banco quebrar? Porque isso contamina o sistema todo. Então, é zorra. E o banco que se comportou com austeridade, se manteve sadio, fica em condições de igualdade com o safado que detonou a grana. Então, isso que é importante ser entendido. No capitalismo, ele não existe para proteger empresário, ele existe para proteger o consumidor e defender o minoritário de ser saqueado pelo controlador. Essa é a essência do capitalismo. E o ponto máximo do capitalismo é a sociedade anônima, onde você tem, então, a captação de recursos de pequenos
para tocar um empreendimento, e aí sim, a empresa sadia se desenvolver. Então, aí começa a primeira contradição. Chegou o momento de salvar os clubes porque está demais o endividamento. Em vez de deixar quebrar, em vez de forçar uma solução de mercado, não. Você pega a instituição mais nobre que tem, que é a sociedade anônima, e desvirtua. Quem no Brasil tem condição de ser SAF? Que eu saiba, 2 clubes. Atlético Paranaense e Seleção Brasileira. Esses, sim, são como um IPO. Quem vai para IPO? Vai para IPO a empresa que foi se aperfeiçoando, foi mudando, foi passando pela revolução cultural que a Gislaine falou e chegou no ponto em que ele vai, ok, agora eu vou permitir que venham mais sócios. A CVM vai olhar, se for de capital aberto, e nós vamos ter, então, um processo nobre. O que nós estamos fazendo? Nós estamos pegando essa instituição que existe para premiar os bem-sucedidos e usando como um véu para compensar as asneiras feitas por cartolas ou incompetentes ou mal intencionados, quando não os dois. Então, o calcanhar de Aquiles, e eu venho dizendo isso desde que a lei foi feita, é o que a Gislaine salientou. Tudo se passa como se fosse possível deixar o clube com o rebotalho e a SAF com o que tem de mais nobre. A marca, a torcida, os patrocínios, o estádio. E aqui fica o lixo. Combinaram com os Becks? Quem combinou com a Gislaine que o trabalhador que ela representa vai ter que sentar na mandioca porque uma lei do Congresso, há 1 ano da eleição, de um populismo brutal, quer impor uma coisa que é contra a Constituição? Então, quando o Ronaldo descobrir que ele vai ser parceiro do Cruzeiro nas dívidas impagáveis, eu quero ver quantas SAFs mais vão vir dessa natureza. Então, é importante dizer o rei está nu. A SAF é uma beleza como instituição, é um desastre com a forma como está sendo aplicada. Tratar todos os clubes com o mesmo pano de fundo, quando as causas são tão diferentes, é outro absurdo. Não tem jeito. Economia de mercado exige prêmio e castigo. Prêmio para quem se deu bem como Atlético e castigo para os demais que não souberam como administrar. Essa é a minha opinião como economista. Muito bom. Eu aguardo algumas perguntas, enquanto não tem, eu gostaria só de perguntar para qualquer um dos 3 que estão muito bem entrosados no assunto. A minha dúvida ficou justamente no final da explanação da doutora Gislaine sobre enquadramento no Profut, né? Então, tudo isso que vocês já falaram, com todas essas condições que os clubes têm a possibilidade de obter, de facilidade de pagamento e etc. Mas a minha dúvida é por que não eles terem como é que a legislação não cobre o fato deles não terem que fazer a lição de casa antes, ou seja, equaciona ou renegocia todos os passivos antes de se transformar em SAF e antes de ir para o Profut. Isso não existe uma exigência para isso? Não, infelizmente não. A única exigência é que se apresente o plano, né? Veja, o Profut, o clube, até hoje, até antes da SAF, lá em 2021, que eu falei 2022, meu assessor, o Nicolas, que está aí com a gente, até me corrigiu, nós temos a SAF desde agosto do ano passado, 2021. Veja, para bater na porta do Profut, você tem que ter a CND, você tem que ter de tudo, aliás, a certidão negativa de débito de tudo. Então tem que fazer a lição de casa, então tem que estar sanado. Tem que fazer a lição de casa, mas o clube fazer a lição de casa sozinho, ele não faz. Por isso que ele viu na SAF um apêndice. Ele não vê a SAF como uma gestão profissional, ele vê a SAF como um apêndice para ele, que a hora que não interessar mais, ele pensa que ele vai poder fazer igual com jogador de futebol, tchau e passar bem, tá? Igual com patrocinador, enfim, não é nada disso, é bem diferente, né? Então, veja, e outra coisa, quando o ministro Guilherme Caputo, eu sou palestrante nas escolas judiciais do TRT, de todo o país, e digo, quando o ministro Guilherme Caputo falou
determinou que para os clubes terem o regime de execução centralizada, eles precisam se tornar SAF, ele já quis, por quê? Porque teve um juiz corajoso lá que falou, advogado, você tem toda a razão, está aqui, ó, a SAF é solidária na dívida. O TST ficou preocupado com isso, com certeza. Depois disso, veio essa determinação, ó, para vocês fazerem registro, o clube que quiser agora fazer execução centralizada na Justiça do Trabalho tem que se transformar em SAF. Aí você vê um monte de clube ligando. Ô, doutora Gislaine, eu vou ter que virar SAF? Eu vou ter que virar agora empresa? Entendeu? Por quê? Por que eles fizeram isso? Porque já estão preocupados com essa sucessão de dívidas. Ora, se o clube se transforma em SAF, ele já vai lá e corre e já faz a execução centralizada. Por quê? Porque a execução centralizada das dívidas pretéritas, das dívidas anteriores, entendeu? Então, não vai sobrar rastro, não vai ter rabo lá para trás para buscar, tá? Então, ele vai fazer a centralização. O Profut está ali para as dívidas previdenciárias e etc., né? Se não tiver condições de fazer de uma outra forma, existe ainda a possibilidade de se fazer por lá. Então, o clube de futebol, sentindo-se apoiado, tendo o apoio da SAF, ele só vai poder recorrer ao regime centralizado de execuções a partir do momento em que ele for SAF. Se ele não for SAF, ele não vai poder participar. Então, vejam, existe aí uma compulsoriedade, vamos dizer assim, para que se cumpra a lei, para que os clubes todos se transformem em empresa. Ótimo isso é ótimo, porque eu prefiro receber em 6 anos do que pela recuperação judicial em 1. Tá? Eu prefiro, porque eu sei que ali eu vou receber como eu já recebi de vários clubes. Quando eu comecei lá no ano de 99, que a Lei Pelé foi aprovada em 98, eu já vinha trabalhando, já vinha libertando atletas já com a Constituição Federal. A Lei Zico não permitia, a Lei Pelé ainda não estava ainda em vigor, né? Não tinha sido publicada, aprovada, enfim, nada, ela não estava ainda em construção. E quando em 99, eu era uma das... Aliás, eu acho que eu era a única advogada que fazia isso, né? Porque não tinha ninguém. A Lei Pelé, além de eu ter trabalhado na confecção da lei, tive o privilégio de recepcioná-la já de maneira, né, oportuna, vamos dizer que eu fui oportunista. Então, veja, eu, né, libertei aí mais de 1.000 atletas. Então, o que acontece? Quando você tem uma enxurrada de processos em cima dos clubes, os clubes foram ficando desesperados. Eles falavam, nossa, quem que é essa pessoa? Da onde surgiu? E tentaram me parar de todas as formas. O Clube dos 13 foi quando o ministro Ives Gandara, o pai, me ligou e falou assim, doutora Gislaine, que tal se nós fizéssemos uma centralização das execuções no Rio de Janeiro? A senhora está matando os clubes no Rio de Janeiro com essas suas execuções. A senhora vai matar todo mundo ali. E isso foi no ano de 2000, 2001, salvo engano. Quando eu comecei a mexer com o Vasco, eu não lembro se foi 2001. E aí foi onde nós fizemos o que a gente chamava de ato. Foi a primeira execução centralizada. Nós conversamos com o corregedor, e o corregedor fez, sob a supervisão dele lá, que ele estava no TST, o ministro, e nós fizemos essa centralização das execuções com todos os clubes. Acho que o Botafogo que ficou fora na ocasião. Montenegro não quis, enfim, ficou fora. Então, todos os clubes entraram na centralização das execuções. E isso foi um pedido do ministro. Aí, depois, isso foi se tornando um pouco mais comum. Fizemos no Recife em seguida, né? Não foi em São Paulo, fizemos no Recife em seguida, e depois os clubes foram se tornando um pouco mais... Essa modalidade, que antes era conhecida como ato, hoje é o regime de execução centralizada, ele foi se tornando mais comum,
e a grande maioria, se não todas as comarcas aí dos TRTs, pelo menos, tem essa benesse para os clubes, né? A Portuguesa fez um plano de pagamento, mas não colocou os meus processos, que são os maiores, né? Então, eu, sinceramente, fiquei muito decepcionada com esse apoio que o tribunal deu à Portuguesa para este fim, né? Para que fizesse pagamento dos processos até R$250 mil, salvo engano, e os meus processos grandiosos e, né, vultuosos, aliás, bastante, não posso falar de valores por uma questão de ética da ordem, mas são valores absurdos, e que, sinceramente, eu continuo ainda como... os meus clientes continuam averbados na matrícula do Canindé, não posso levar leilão, não posso executar nada mais lá, porque eu vivia asfixiando o clube, agora eu não posso mais fazer isso, porque o tribunal mandou parar. Pare com todas as medidas constritivas. Então, para mim, isso daí, eu me decepcionei, porque sempre eu vi o Poder Judiciário como um grande coadjuvante da Lei Pelé, mas, neste caso, eles pediram para que a Portuguesa tivesse um fôlego, não sei como, tomara que ela realmente se transforme em SAF, né? Temos aí o Bebeto, que está buscando isso para eles, e tomara que consiga, faço votos que consiga, né, e que salde as suas dívidas, porque, vejam, né, os atletas merecem, e os ex-atletas, né, merecem e precisam que tenham isso. Eu tive um grande jogador no Vasco da Gama que faleceu, e dias antes, um mês antes dele falecer, ele veio aqui, ele falou para mim: doutor, eu não vou receber o que eu tenho direito, porque eu vou morrer. E ele sabia que estava doente, que foi o Alex Alves. E, infelizmente, ele faleceu e não recebeu o que tinha, óbvio, né, a família depois. Mas, assim, eu não quero que isso aconteça com nenhum deles lá da Portuguesa. Eu faço votos que eles recebam e que a Portuguesa saia disso, até porque é o segundo clube de todo mundo, né? A segunda camisa de todo mundo aí. Ok. Muito obrigado, doutora Gislaine. Eu tenho 3 perguntas aqui, por enquanto. Vamos ver se a gente tem 10 minutinhos agora. Queria ver se o José Roberto pudesse nos ajudar com essa pergunta. Eu acho que é voltada mais para ele. É sobre uma eventual venda de Campeonato Brasileiro, ou Copa do Brasil, ou Paulistão. Como ficariam os clubes? Eu acho o seguinte: você tem a venda da operação, mas os clubes vão continuar sendo eles os participantes dessas operações. Vão continuar gerando direito de transmissão, vão continuar gerando público, vão continuar com a parte dos jogadores, né, que é a maior parte a gente tem que envolver as partes que geram as receitas dos clubes. Que se vire o clube, se você sai do Campeonato Brasileiro para a Liga, né, que é o que está discutindo aí, eventualmente, essa transição, você vai ter uma nova renda, você pode ter uma nova renda, uma nova receita, um novo formato de receita. Mas as receitas dos clubes de futebol, elas vão girar em torno dessas principais receitas que tem hoje, independente da alteração do Campeonato Brasileiro para a Liga, por exemplo. Eu não sei se a doutora tem uma visão diferente disso daí. A partir do momento em que você tem um gestor, né, não tem como o clube mais administrar a transmissão, administrar nada disso, né, até por conta dos valores grandiosos que são, o Rosenberg sabe disso, os valores de transmissão são astronômicos, né, então, isso seria administrado por quem... pela gestora, e uma vez vendido o campeonato, eu acho que ninguém compra o campeonato se não for pela transmissão. Então, eu acho que o clube perde todas essas rendas aí, esses valores, eu acredito que vá para quem comprou, porque senão não tem interesse. Eu não vejo outro, porque o clube, ele vende, revela 1 ou 2 atletas. Então, eu acredito que a transmissão dos jogos, uma vez vendido o campeonato, eu não vejo como que sobre nada para o clube. Não consigo enxergar isso, desculpa. Não... Entendi.
Bom, por último, que eu acho que dá para a gente terminar, essa é uma dúvida que eu também fiquei aqui. Tem uma... Por favor, José, só para mostrar para vocês, economistas, que a lei, ela equiparou a sociedade anônima com o clube de futebol, que no parágrafo 4º do artigo 1º, parágrafo 4º do artigo 1º da lei da SAF, ele equipara, para os efeitos da Lei Pelé, que é a 9.615, Sociedade Anônima do Futebol é uma entidade de prática desportiva. Como? Se ela é uma entidade de prática desportiva, ela deve tudo igual. Ora, ela é devedora igual, ela é que fez o pacto laboral junto com quem ela está administrando. Não tem como fugir disso. Entendeu? Agora eu recebo dos clubes, vocês vão ver. Nós temos aqui, eu acho, uma pergunta até que vai em contra ao que você acabou de dizer, do nosso colega Aristóteles, perguntando o seguinte, quer dizer, então as SAFs hoje, elas se restringem somente, elas têm objetivo esportivo e ficam somente com a parte esportiva dos clubes, ou não? Ou tem a parte social e as outras partes do clube? A SAF envolve tudo. Patrimônio do clube, tudo isso. Sim. Envolve tudo, né? Envolve tudo. Se ela é equiparada pela lei especial, que revoga a lei ordinária, envolve tudo, né? Mas no Cruzeiro não está acontecendo isso. Porque não querem, né? Se for cumprir a lei... Mas aí, então, a SAF é um Cruzeiro e o clube é outro Cruzeiro. Então, tudo isso daí vai de... Você tem que buscar isso, por isso que existem os advogados. Ainda bem que nada é retilíneo. Eu gostaria de mencionar que as nossas profissões, viu, doutora Gislaine? Economista e advogado vivem dessas dúvidas e dessas saídas que deixam para depois. A gente vai ter essas dúvidas sempre, porque, para mim, eu tenho uma leitura, mas ela pode ser diferente. É por isso que existem 2 advogados, um de cada lado. É por isso que existem 2 assistentes técnicos, um de cada lado, né? E é justamente aí que sai o nosso ganha-pão. Se tivesse tudo certinho, como diz o Luiz Paulo, que saiu agora, se fosse tudo certinho de acordo com a teoria do capitalismo, a gente estava sem emprego. É melhor. É verdade. Pretensões resistidas. E como eu não estou querendo a desgraça de ninguém, eu acho que simplesmente há chances de recuperação dos times, dos clubes, eu não sei o nível de endividamento de cada um, mas sempre há ações que possam recuperar. Infelizmente, a Lei 11.101, que é a Lei de Recuperação Judicial, o José Roberto é uma pessoa que trabalha muito com isso, eu fui um dos que ajudou a redigir a Lei 11.101, lá atrás, 2002, até 2005, a lei de 2005, mas eu comecei a ajudar desde 2002 por causa da experiência com falência concordata. E a gente tinha uma grande esperança de que não haveria muita coisa diferente, que seria tudo acertado. Hoje a gente vê as coisas que se fazem em recuperação, os verdadeiros calotes que se fazem em recuperação judicial, né? Os passa-moleques, os golpes antecipados nas recuperações, o custo excessivo de um processo de recuperação, e aí a gente fala, bem, a lei foi feita de acordo certo, mas só que as coisas se perderam no meio do caminho, né? E acabou ficando muito custoso, muito desviado da finalidade original, né? Então, é só isso, mas eu acho que nós temos trabalho por aí, pelas próximas décadas, para ver se recupera todos os times e todas as que tenham condições de recuperar, né? O pior é que clube de futebol não é como empresa, não dá para fazer fusão, né? Imaginem a fusão entre o Corinthians e o Palmeiras. Não ia dar certo esse negócio. Como é que ia ter a torcida de um junto com a torcida de outro? Não dá. Duas empresas até que dá, mas 2 clubes não tem jeito. Mas, como economista, eu acho que o problema deveria ter sido enfocado de uma forma totalmente diferente. A diferença da cabeça do advogado e do economista. Se o clube, ou se o devedor qualquer, tem uma dívida acumulada,
a primeira coisa que você tem que fazer é ver se dá para matar essa dívida com patrimônio. Porque se querer tirar da receita operacional o saldo para pagar uma dívida de 500, 800 milhões, é bobagem. Você diz, mas o clube não tem patrimônio. Gislene, eu não sei como é que você ainda não atacou isso, deve ter alguma razão jurídica fora, mas um dos grandes patrimônios dos clubes pertence à CBF. E a CBF, se você olhar, apesar de ser uma instituição privada, ela tem dois pedaços totalmente disjuntos. Ela tem a gestão do futebol brasileiro por delegação da FIFA e ela tem a gestão da seleção brasileira. Se ela fizer uma cisão e abrir o capital da seleção brasileira, essa seleção brasileira deve render líquido, sei lá, os números são fechados, mas não deve ser muito menos que 800 milhões por ano. 800 milhões por ano, se você abre o capital num múltiplo aí de 8, você viu quanto dá? Dá 6 bilhões e 400 o valor da CBF. E de quem é essa seleção brasileira? Das federações e dos clubes. Então vamos fazer abertura, sem SAF, sem nada, abertura de capital mesmo, como uma grande corporation, com gestão pulverizada. Vamos distribuir esse capital para os proprietários e, imediatamente, esse dinheiro vai para pagar trabalhista, fiscal, fornecedor, banco, etc. Isso é uma solução econômica para o problema. Você resolve o problema sem ferrar nem o povo brasileiro, que tem que dar desconto do imposto que ele teria direito a receber, e nem o trabalhador do clube, e o clube perde um patrimônio importante dele, mas continua existindo. Não vai ninguém falar nisso. Mas aí não ia poder nomear 10 vice-presidentes, um de cada pedaço, assim, entendeu? Tem esse lado aí. Isso é uma boa ideia, mas é bem difícil que isso aconteça, né? Até porque ainda a seleção brasileira é tida como patrimônio público, etc. Enfim, né? Se a gente for ver a natureza dela, a natureza jurídica, inclusive, né? Então, assim, é complicado tudo isso. Mas não seria uma má ideia, viu, Rosenberg? Sempre vindo dessa sua cabeça genial. Ok, então... prezados, eu sei que a doutora Gislene tem compromissos, eu agradeço a presença de todos os ouvintes, os nossos colegas economistas, os estudantes, aqueles que não são economistas, e a presença dos nossos dois debatedores, e também estendo ao presidente do Corecon. Muito obrigado a todos. Espero que a gente consiga, doutora Gislene, fazer uma nova rodada, colocando alguns outros ingredientes nesse assunto um pouco mais adiante. Quem sabe alguns colegas nossos que estejam trabalhando efetivamente com algum clube, se é que existam, né? E aí ficaria mais rico o debate também, né? Então, eu agradeço a todos, uma boa noite, uma boa semana a todos. Obrigada a todos, foi um grande prazer. Rosenberg. Obrigada, gente. Eu queria só lembrar rapidamente, a nossa gravação ela vai ficar disponível na TV Economista, tá bom? Então, quem não teve a oportunidade de assistir, em breve vai conseguir acessar na TV Economista. Obrigado mais uma vez, doutora, os meninos aí, José Roberto, tá bom? Presidente, obrigada a todo mundo que participou. Boa noite.